O Sinaleiro, conto clássico de terror, Charles Dickens. Olá, você aí embaixo. Quando ouviu a voz que assim o chamava, ele estava de pé, à porta de sua guarita, com uma bandeirola na mão, enrolada em torno do cabo curto. Alguém teria pensado, considerando a natureza do lugar, que ele não teria dúvida alguma quanto à direção de onde vinha aquela voz. Mas, em vez de olhar para cima, na direção de onde eu me encontrava, parado no topo do íngreme aclive, quase sobre sua cabeça, ele se virou e olhou para baixo, fixando-se nas vias férreas. Havia algo notável em sua maneira de fazer aquilo, embora eu simplesmente não soubesse dizer o que seria. Sei apenas que era um maneirismo singular o bastante para atrair minha atenção. Mesmo que a sua figura estivesse reduzida e entenebrecida na trincheira profunda, e a minha, acima dele, estivesse tão impregnada do fulgor de um bravio pôr-do-sol, do qual eu protegia com as mãos em pala os meus olhos para poder enxergá-lo distintamente. Olá, você aí embaixo. Depois de olhar ao longo das vias, ele se virou novamente e, levantando os olhos, viu minha figura bem acima dele. Existe algum caminho pelo qual eu possa descer e falar com você? Sem me responder, ele olhou para cima, na minha direção. Devolvi o olhar, mas evitei enfadá-lo, reformulando prontamente aquela pergunta inútil. Logo em seguida, houve uma vaga vibração na terra e no ar, que rapidamente se convolou numa pulsação violenta, e uma súbita investida me fez retroceder, como se tivesse força bastante para precipitar-me ao chão. Quando a nuvem de fumaça que me envolvera se dispersou e o trem expresso já se afastava, mergulhando na paisagem, olhei novamente para baixo e o vi desfraldando a bandeirola que ele mostrara enquanto o trem passava. Repeti a pergunta. Após uma pausa durante a qual parecia me considerar com uma fixa atenção, ele apontou com a bandeirola enrolada em direção a um ponto à minha altura, a umas 200 ou 300 jardas de distância. Gritei para ele. Tudo bem, disse e me dirigi para o ponto indicado. Ali, olhando cuidadosamente ao redor, encontrei um caminho bruscamente entalhado na rocha, que descia em zigue-zague, e o segui. A senda, extremamente profunda e singularmente precipitada, era esculpida na rocha viscosa, que se tornava cada vez mais escorregadia e úmida à medida que eu descia. Por esta razão, considerei a trajetória suficientemente longa para permitir-me relembrar o peculiar ar de relutância ou compulsão com o qual ele me havia indicado aquele atalho. Quando desci pela trilha em zigue-zague o suficiente para tornar a vê-lo, notei que ele estava de pé, entre os trilhos da via por onde o trem acabara de passar, numa atitude de espera. Mantinha a mão esquerda no queixo. A direita, atravessada sobre o peito, escondia o cotovelo esquerdo. Sua postura era de tamanha expectativa e vigilância que eu parei um momento para observá-lo. Retomando a descida, alcancei o nível da ferrovia e, aproximando-me mais do sinaleiro, vi que ele era um homem moreno, de barba escura e sobrancelhas muito espessas. Jamais vira um local mais sombrio e solitário quanto aquele em que fixaram o seu posto. De ambos os lados, erguiam-se paredes de pedra denteada, que ressumavam a umidade e excluíam qualquer visão, salvo a de uma estreita nesga de céu. A perspectiva de um lado era apenas um prolongamento tortuoso de uma grande masmorra. A do outro, voltada para a direção oposta, terminava subitamente numa luminosidade rubra e sombria, que era a melancólica abertura de um negro túnel, em cuja arquitetura maciça havia uma atmosfera rude, deprimente e hostil. A luz do sol jamais abria caminho àquele recinto, que recendia a um mortífero odor de terra. E o vento frio, que se precipitava sobre aquele ambiente, extraía-me calafrios, como se eu tivesse abandonado o mundo real.
Antes que ele pudesse se mover, eu estava perto o suficiente para tocá-lo. Sem tirar os olhos dos meus, ele deu um passo para trás e ergueu a mão. Aquele era um posto solitário para trabalhar, eu disse, e isto havia chamado a minha atenção quando eu olhei lá de cima. Ali, um visitante era uma raridade, eu poderia supor, mas esperava que não fosse uma raridade indesejável. A seu sentir, eu era apenas um homem que ficara encerrado dentro de seus estreitos limites durante toda a sua vida e que, finalmente libertado, alimentara um interesse recém-desperto por essas grandes construções. Foi com tal intenção que lhe falei, mas estou longe de ter certeza dos termos que realmente empreguei na ocasião, já que não sou hábil na arte de iniciar conversas e, ademais, havia algo naquele homem que me assustava. O sinaleiro dirigiu um olhar muito curioso para a luz vermelha, que estava próxima à abertura do túnel, e mirou ao redor, como se ali faltasse alguma coisa. Depois, olhou-me. Esta luz está sob os seus cuidados, não é mesmo? Ele respondeu em voz baixa. Você não sabe que está? Enquanto eu examinava os seus olhos fixos e o seu semblante sombrio, um monstruoso pensamento aflorou em minha mente. Quem estava à minha frente era um espírito, não um ser humano. Especulei então se não teria ele alguma doença mental. Desta feita dei um passo atrás, mas ao recuar, detectei em seus olhos algum medo oculto de mim. Isto fez com que aquele pensamento monstruoso evanecesse. Você me olha, disse eu forçando um sorriso, como se me tivesse medo. Eu me perguntava, respondeu, se não já o havia visto antes. Onde? Ele apontou para a luz rubra que estivera observando. Ali, disse eu, olhando-me com particular atenção, respondeu mudamente. Sim, meu bom amigo, o que faria eu ali? Mas seja como for, eu nunca estive naquele lugar. Você pode fiar-se no que lhe digo. Acho que posso. Replicou. Sim, tenho certeza de que posso. Seus modos serenaram, assim como os meus. Ele respondeu às minhas observações com presteza, escolhendo bem as palavras. Tinha muito o que fazer ali? Sim, isto é, ele tinha grandes responsabilidades que requeriam exatidão e vigilância, mas quase nenhum trabalho manual. Mudar aquele sinal, ajeitar aquelas luzes e girar aquela manivela de vez em quando era tudo o que ele tinha que fazer. Quanto àquelas inúmeras horas, longas e solitárias, que tanto pareciam perturbar-me, disse-me apenas que a rotina de sua vida havia se amoldado àquelas exigências e que se havia acostumado àquela faina. Naquele lugar, aprendera uma peculiar linguagem. Se apenas conhecer os seus sinais e ter noções rudimentares da pronúncia, poderia ser chamado de aprendê-la. Ele também aprendera frações e decimais e estudara um pouco de álgebra. Mas ele era, e tinha sido quando menino, inepto em cálculo. Era necessário, quando em serviço, que ele permanecesse sempre naquela vala de úmida atmosfera. Jamais podia apanhar sol entre aquelas altas paredes de pedra. Ora, isso dependia do clima e das circunstâncias. Sob algumas condições, haveria menos o que fazer nesta via férrea do que em outras, e o mesmo podia aplicar-se a certas horas do dia e da noite. Em dias de tempo claro, ele podia subir por alguns instantes, fugindo das sombras. Mas, podendo sempre ser chamado a qualquer momento pela campainha elétrica, redobrava em tais ocasiões a ansiosa atenção, e sua satisfação era bem menor do que eu poderia supor. Ele me levou à sua guarita, onde havia uma lareira, uma escrivaninha para um livro oficial, no qual ele fazia certas anotações, um aparelho telegráfico com seu painel, mostradores e agulhas, e a campainha de que ele havia falado. Confiante em que ele me desculparia a observação, disse-lhe que eu o via como uma pessoa que tivera uma boa educação e, eu esperava dizê-lo sem que o ofendesse, talvez superior àquela a que se encontra em homens de sua posição.
Ele observou que não era incomum encontrar exemplos dessas pequenas incongruências em grandes grupos humanos. Ouvira falar que aquilo acontecia em asilos, na força policial e mesmo naquele último recurso dos desesperados, o exército, e que ele sabia que era assim, em maior ou menor medida, no pessoal de qualquer grande empresa ferroviária. Ele fora, quando jovem, se é que vendo-o ali sentado na guarita, eu podia acreditar no que ele dizia, já que ele mal o podia, estudante de filosofia natural e assistira a conferências. Mas se desviara do bom caminho, perdera as oportunidades, caíra e nunca mais se erguera novamente. Mas não se queixara disso. Ele fizera a sua cama e deitara-se nela. Era tarde demais para fazer outra. Tudo o que aqui resumi, disse-me ele serenamente, distribuindo seus olhares graves e sombrios entre mim e a lareira. Ele dizia Senhor de vez em quando, especialmente quando se referia à sua juventude, como se me pedisse para entender que ele não afirmava ser outra coisa senão o homem que ali encontrei. Várias vezes a campainha o interrompeu e ele teve que ler as mensagens e enviar as respostas. Numa ocasião, precisou sair à porta e exibir a bandeirola enquanto o trem passava, fazendo alguma comunicação verbal com o maquinista. No cumprimento de seus deveres, observei que ele era notavelmente exato e atento, interrompendo seu discurso em uma sílaba e permanecendo em silêncio até concluir a sua tarefa. Numa palavra, eu teria categorizado aquele homem como um dos mais adequados para exercer aquela função, acaso não tivesse por 2 vezes empalidecido e, mirando a muda sirene, aberto a porta da cabana, fechada para evitar da atmosfera úmida e insalubre, e lançado um estranho olhar para a luz rubra próxima à abertura do túnel. Em ambas as ocasiões, ele voltou-se para a lareira com o ar perturbado que eu já havia observado, sem saber defini-lo, quando ainda não me havia acercado de sua pessoa.